Bom dia, doutora Amussi. Bom dia, doutora, tudo bem? Bem, graças a Deus. Mais um grupo de estudos. Que ótimo, vamos lá então, né? Isso. Eu vou começar só um minutinho. Bom dia a todos. Vamos começar hoje mais um grupo de estudo com um tema muito interessante. Vamos falar hoje sobre os aspectos jurídicos da intermediação no futebol, com a participação da doutora Maíne França, que será a nossa relatora, terá um período de 30 a 40 minutos para fazer as suas explanações, e em seguida o doutor Paulo Henrique Pinheiro vai fazer a revisão desse tema tão interessante. Então, vou passar a palavra à doutora Maíne França, que vai começar a fazer as suas explanações. Muito obrigada, doutora, pela apresentação. Prazer tê-la conosco novamente. Bom dia a todos, né? Prazer tê-los conosco em mais um grupo de estudos. Hoje nós trazemos um assunto que é muito debatido e ainda há alguns paradigmas a serem discutidos, que é a intermediação no futebol, precisamente os aspectos jurídicos da intermediação no futebol. Eu vou compartilhar com vocês os slides que eu fiz, a minha apresentação. Tudo ok aí para todo mundo? Conseguem ver? Aspectos jurídicos. Ainda não? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Agora sim? Sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. Nosso tema é os aspectos jurídicos da intermediação no futebol. Vou começar me apresentando, né, algumas atuações, a minha profissão, né, e também alguns cursos que eu fiz que estão no meu currículo, né. Eu sou advogada, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, pós-graduanda em Direito Constitucional pela Faculdade Legale, gestora de futebol pelo Instituto Goiano de Direito Esportivo, o IGOD, e controller jurídico no escritório Pinheiro Advogados Associados, que nós estamos fazendo esse grupo de estudos hoje. Então, para iniciar esse tema do nosso grupo de hoje, eu vou trazer alguns apontamentos históricos para vocês sobre a intermediação como um todo e funilando para chegar até a intermediação no futebol. Então, no final do século XIX, né, surgiram nos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, as primeiras ligas de profissionais na modalidade de beisebol, né, que vem trazendo, então, a atuação dos sport agents nas modalidades esportivas americanas. Entretanto, entre a criação das primeiras ligas norte-americanas, formadas a partir de 1876, até o século XX, os serviços dos chamados sport agents eram considerados irrelevantes. Ocorre que, na época, o sistema norte-americano continha nos contratos laborais as reserve clauses, que vetavam uma maior negociação salarial para jogadores, pois eles tinham a sua liberdade trabalhista restrita. Aqui, um ponto interessante é que essas reserve clauses, as cláusulas de reserva, elas restringiam a liberdade dos atletas e a negociação de seus serviços durante ou após o cumprimento do contrato de trabalho, conferindo uma certa prerrogativa exclusiva do empregador para negociar os salários dos jogadores. Pessoal, será que poderiam só... Vamos continuar aqui. Acho que aconteceu só um imprevisto aí com o microfone de um colega. Aqui. Então, o que eu estava trazendo para vocês era que essas cláusulas de reserva, elas conferiam uma certa prerrogativa para o empregador para negociar os contratos dos atletas ao seu bem-querer.
né? Então, significava uma espécie de lei do passe norte-americano. Ou o atleta aceitava, né, receber aquele salário imposto pela liga, né, pela franquia, que é comumente chamados os clubes de beisebol, de basquete, futebol americano nos Estados Unidos, ou ele era trocado, vendido, ou até poderia deixar de exercer a sua atividade, né? Voltei aqui. Ou até poderia deixar de exercer a sua profissão como atleta, né? Então, contudo, desde os meados dos anos 60 do século XX nos Estados Unidos, existiam algumas atuações dos intermediários do desporto, embora eles fossem muitas vezes recusados pelos dirigentes para uma negociação contratual desportiva, tendo em vista que o mundo esportivo os via como prejudiciais ao esporte. A partir da década de 70 do século XX, as reserve clauses começaram a ruir quando diversos atletas entraram na justiça comum para arguírem o direito ao livre trabalho, o que proporcionou, né, um maior poder de acordo entre ele e as franquias empregadoras. Desde então, as decisões judiciais começaram a declarar as nomeadas cláusulas de reserva como inconstitucionais, impulsionando uma maior intervenção dos agentes desportivos, né, que nós podemos usar essa nomenclatura, agentes desportivos, nas novas negociações contratuais. Outra contribuição marcante para a maior intervenção desses agentes esportivos nas ligas, nas negociações contratuais, foi a fundação de novas ligas profissionais que provocaram uma inevitável competição na contratação de novos atletas. A NBA, a NFL, por exemplo, são ligas que são ligas famosas, né, e desde seus primórdios vem trazendo a atuação do agente esportivo e aumentando, ampliando essa atuação em sua própria liga. Um terceiro fator foi a fortificação das associações, criadas desde os fins do século XIX, que no final dos anos 60 do século XX se reafirmaram como verdadeiros sindicatos representantes dos direitos dos atletas profissionais. Ademais, as complexas questões fiscais surgiram a partir dos aumentos salariais, os correntes investimentos que exigiam uma grande tramitação de dinheiro e mecanismos jurídicos utilizados nos contratos. Após o fim da cláusula de reservas, requeriam um conhecimento mais técnico, né, para organizar a vida desses atletas. Perante todas essas circunstâncias, né, levantadas acima, nos Estados Unidos da América, os serviços dos sports agents são indispensáveis pelos atletas modernos, né, gerando elevado índice de crescimento e concorrência na profissão. Então, aqui, nos primórdios, no basquete, no beisebol, no futebol americano, a figura do agente desportivo também surgiu de uma maneira muito simples, né, até que ela foi evoluindo e conquistando espaço no mundo esportivo. Agora, a atuação do play agent diretamente no futebol, né? Nós sabemos que o futebol ele foi criado na Inglaterra, é um esporte com natureza europeia, foi difundido para o mundo inteiro. Então, na Europa, a proliferação dos intermediários afigurou-se divergentemente do caso norte-americano. A centralização dos mediadores esportivos na modalidade do futebol e o crescimento do número de agentes nessa modalidade esportiva acentua-se após o acordo Bosman, né, o famoso caso Bosman. Depois também a sentença, a decisão Bosman. Um dos reflexos mencionado acórdão foi a extinção das cláusulas de nacionalidade entre a União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega, o que estimulou uma maior mobilidade dos jogadores pertinentes aos demais 18 países iniciais da Comunidade Europeia. Fato esse que facilitou o crescimento do número de agentes desportivos por não encontrarem as barreiras que antes eram impostas, né, as barreiras negociais entre esses países como existiam antes da decisão Bosman. No Brasil, né, trazendo agora para o nosso país, embora se associe ao surgimento do agente desportivo à abolição do passe, né, pela Lei Pelé a partir de 26 de março de 2021, as atividades dos intermediários já aconteciam, né, ainda que fossem modestamente praticadas, contudo, foram massificadas. Agora eu vou trazer aqui para vocês a nomenclatura
né, que é comumente utilizada dos agentes desportivos no futebol e em outras modalidades esportivas. Dentre elas, a mais comumente usada, né, a de intermediário. Então, quanto à nomenclatura, há divergências ainda, né, sobre qual nominação seria a mais salutar, mas o que realmente interessa é resguardar os direitos e as obrigações da profissão, dos atletas e do desporto em geral, embora o paradigma seja na modalidade, né, do futebol aqui no Brasil. Então, essa nomenclatura a gente pode ouvir como agente, né, Magner, empresário, terceiro homem, play agent e sports agent. E eu vou trazer aqui também a figura dos agentes FIFA, né? Há um certo tempo, há uns 20 anos ou mais, houve a criação do agente FIFA, né? Anteriormente à criação da figura do intermediário, havia o hoje extinto agente FIFA. Ou seja, a regulamentação da profissão, ela era feita pela entidade máxima do futebol, a FIFA, né? O que inevitavelmente fazia com que a fiscalização dos atos desses profissionais fosse deficitária. Ou seja, são muitos, milhares de intermediários negociando jogadores, técnicos de futebol, várias negociações para apenas um órgão regulamentador e fiscalizador, né? Então, a FIFA, vendo esse déficit de regulação e de fiscalização, delegou a tarefa de regulamentar a profissão para as federações nacionais. No nosso caso aqui, a Confederação Nacional, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, de forma a viabilizar uma fiscalização mais rígida. Assim, impulsionada pelo fim da figura do agente FIFA, né, houve a abolição aqui no caso do agente FIFA, a extinção do agente FIFA, a CBF, em 24 de abril de 2015, publicou o Regulamento Nacional de Intermediários, com o objetivo de organizar internamente, né, dentro dos limites pátrios, né, uma prática tão recorrente e, ao mesmo tempo, tão carente de regulamentação à época. Né? As funções do intermediário. Né? Nós sabemos que o intermediário ele exerce algumas funções principais, né? Só que ele exerce muitas outras atividades, além de negociar o contrato de trabalho do atleta, tais como pactua, né? Pode participar da pactuação de contratos de cessão de direitos econômicos, o licenciamento do direito de imagem, ele pode também celebrar contratos de patrocínio, de publicidade para aquele técnico que ele representa, para aquele jogador que ele representa, né? Então, acrescente-se ainda que o intermediário pode prestar também serviços para os clubes, né? Para empresas de investimentos esportivos, embora a profissão tenha surgido ao redor das negociações específicas de atletas. Então, a figura do intermediário, ela não se acentua-se somente à figura dos atletas, mas também dos clubes, de outras empresas de investimentos esportivos, como também técnicos, né? Quanto à prestação de serviços a atletas, mediante a celebração de contrato com o representado, o intermediário tem como função principal intermediar melhores condições laborais e gerir a carreira do profissional atleta. Diante disso, pessoal, a gente pode verificar aqui que o intermediário ele exerce uma função no cenário atual do mundo desportivo, né, no mundo do futebol, o que pode ser considerado como consequência ou até mesmo como causa, né, do aumento das remunerações dos atletas, dos técnicos, né, o que significa a imprescindibilidade da existência e destaque dos intermediários na atividade econômica do futebol. A previsão legal, que eu vou trazer aqui agora para vocês, já antecedo que no Brasil a ordem jurídica, ela carece de previsão legal de uma forma a estruturar o agente desportivo, o intermediário, o que traz os velhos estereótipos, né? Podemos dizer assim que há estereótipos que a figura do intermediário é uma profissão de descrédito, né? Que é vista tradicionalmente com uma certa desconfiança, né? Só que a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, ela vai trazer algumas considerações, algumas breves considerações sobre o trabalho do agente desportivo, com algumas vedações que dificultam o exercício da profissão. Então, ao invés de trazer as considerações
iniciais do que é um agente esportivo, como pode se tornar um agente esportivo, ela já traz algumas vedações. Vou trazer bem rapidamente para vocês. Que no artigo 27b da Lei Pelé, já descreve que são nulas de pleno direito as cláusulas de contratos firmados entre as atividades de prática desportivas e terceiros, ou entre estes e atletas que possam intervir ou influenciar nas transferências de atletas, ou ainda que interfiram no desempenho do atleta ou da atividade ou da entidade de prática desportiva, exceto quando objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Prontinho. O artigo 27C da Lei Pelé também traz aqui a nomenclatura agente desportivo, né? Ele menciona o agente desportivo. Traz, segundo os termos, dizendo que são nulos de pleno direito os contratos firmados pelo atleta ou por seu representante legal com o agente desportivo, seja ele pessoa física ou jurídica, bem como cláusulas contratuais ou de instrumentos procuratórios que resultem, né? Vínculo desportivo que impliquem vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusiva da entidade de prática desportiva decorrente de transferência nacional ou até mesmo de internacional de atleta, né? Em vista da exclusividade que traz o artigo 28 dos clubes e dos atletas, restringam a liberdade de trabalho desportivo, que estabeleçam as obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais no contrato de representação, infringam os princípios da boa-fé objetiva ou do fim social do contrato, ou até mesmo versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação com idade inferior a 18 anos. A natureza jurídica da atividade intermediária, ela também é muito discutida, bem como assim a sua nomenclatura, né? Então, a ordem jurídica brasileira, majoritariamente, não exclusivamente, ela considera que a natureza jurídica das relações exercidas pelos agentes esportivos são tipicamente de caráter civil, né? Com suporte nos artigos 583 a 609 do Código Civil, auxiliado pelos artigos 653 a 692 do Código supracitado, que trata do mandato, né, da espécie nacional do mandato, mas as normas específicas do Regulamento Nacional de Intermediários da CBF, o RNI, que trarei para vocês algumas considerações logo mais. Outra natureza jurídica também debatida sobre a atuação do agente desportivo é o de vínculo trabalhista empregatício, e especial, quando a pessoa é natural, né? Porque o intermediário também pode ser uma pessoa jurídica. Quando a pessoa natural é contratada, a pessoa física é contratada sobre as características do artigo 2º e 3º da CLT, pessoalidade, exclusividade, subordinação, para prestar aquele conjunto de serviços atribuíveis a um agente desportivo, seja em favor de um clube empregador ou de agência desportiva empregadora. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, de agentes esportivos de intermediário segundo a natureza civil, né? Então, digamos que um exemplo, um jogador que detém seu agente desportivo, seu intermediário, para gerir a sua carreira e intermediar os seus contratos. Os clubes que também contratam agentes esportivos para realizar negociações nas transferências de jogadores, né? E aqui, no caráter da natureza jurídica de caráter que gera o vínculo trabalhista, também é possível porque há a existência de agências de gestão desportiva que contratam agentes desportivos como empregados para prestar serviços de agenciamento como pessoa jurídica. Mais comum no Brasil também são os diretores, né, os gerentes de futebol, diretores de futebol, agentes de futebol, que cumprem jornadas nos clubes com pessoalidade e subordinação, realizam outras funções também, não adstritas somente à prospecção de atletas, mas também de intermediação e contratação de jogadores, né? A exemplo é o
um grande nome aí no mercado, que nós comumente ouvimos falar, Alexandre Matos, né? E também o Rodrigo Caetano, que são intermediários que são comumente contratados por clubes de futebol. Agora, a norma que traz mais detalhes sobre a atuação do intermediário de futebol no Brasil aqui é o Regulamento Nacional de Intermediários, o RNI, que eu tinha falado anteriormente, né? O RNI, ele considera, apesar da falta de normatização específica, né? Normatização estatal específica, porque o Regulamento Nacional de Intermediários, ele é um regulamento expedido pela CBF, né? O exercício da atividade de intermediário deverá seguir os termos do Regulamento Nacional de Intermediários. Então, de acordo com o RNI, considera como intermediário toda pessoa física ou jurídica que atue como representante de jogadores, de técnicos de futebol e ou clubes, seja gratuitamente, seja mediante pagamento de remuneração, com o intuito de negociar ou renegociar a celebração, alteração ou renovação de contratos de trabalho, de formação esportiva e ou de a transferência de jogadores. Um ponto importante que o RNI traz é que o exercício da atividade de intermediário é privativo de pessoa física ou jurídica com registro ativo e regular na CBF. Então, aqui, essa norma, ela visa evitar a figura do agente esportivo irregular, né? O olheiro, por exemplo, desde que ele não esteja inscrito, registrado na CBF, ele não pode dizer que é um intermediário de futebol e nem receber os benefícios que traz o regulamento. Esses serviços, essas disposições e serviços que são abrangidos pelo Regulamento Nacional de Intermediários aplicam-se a jogadores, né, a técnicos de futebol e clubes que utilizem os serviços de um intermediário para negociar ou renegociar a celebração, alteração ou renovação. Primeiro, por exemplo, um pré-contrato de trabalho, né, o contrato especial de trabalho esportivo, CETD, entre um jogador e um clube, ou de um técnico de futebol e um clube. Pode também visar aqui um contrato de formação desportiva, um contrato de transferência temporária ou definitiva de um jogador entre dois clubes, até mesmo um contrato que verse sobre o uso e a exploração de direito de imagem envolvendo o jogador, um técnico de futebol e um clube, que é comumente visto, né, ao atleta celebrar um CETD, um contrato especial de trabalho desportivo com o clube, ele também poderá, né, vinculado a esse CETD, celebrar um contrato de imagem. E aqui também é importante a figura do intermediário, né, para negociar as melhores condições para os jogadores e também para o clube, né, se ele for o intermediário do clube. Agora, os requisitos para cadastro de intermediários. Pessoal, eu vou trazer aqui uma consideração que é muito importante, muito interessante também. Aquelas pessoas que visam, né, a seguir a carreira do intermediário do futebol, ela precisa entender, além de como funciona o mercado do futebol, também tem um suporte, digamos, um suporte jurídico, né? Porque o Regulamento Nacional de Intermediários, ele traz diversas disposições que o intermediário ele precisa seguir à risca, né? Então, assim, esse suporte, ele pode vir até mesmo do advogado, né? É bom o intermediário ter um contato com o advogado para que o advogado possa debruçar sobre o RNI, entender o que o intermediário está permitido ou não, ou proibido a fazer, porque, a depender da situação, ele pode levar uma negociação à ruína, se ele não seguir o que determina o Regulamento Nacional de Intermediários. Então, a CBF ela exige anualmente do intermediário, seja ele pessoa física ou seja pessoa jurídica, antes de proceder ao registro, né, uma documentação comprobatória de sua reputação ilibada e conceito inatacável. Logo, há a exigência de prévio registro no CBF do intermediário
para que este possa participar de uma negociação ou renegociação de celebração, alteração ou renovação de um contrato de trabalho, um contrato de formação desportiva, um contrato de transferência ou de cessão de direito de uso de imagem. O intermediário deverá instruir perante a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento da CBF, a DRT da CBF, o pedido de registro com uma série de documentos, né? Há uma série de disposições, um rol de documentação que precisa ser adquirida, que precisa ser produzida pelo intermediário, né? E levada a registro na diretoria. E também, dentre os documentos solicitados, a cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil adequada ao exercício da atividade, cobrindo responsabilidade por danos até um montante, né, de R$400 mil com abrangência mundial. Os intermediários estrangeiros não residentes no Brasil, mas que queiram prestar serviços e atividades nacionais, eles poderão fazer essas celebrações de contratos e tudo mais através de um intermediário cadastrado na CBF, através de um parceiro, né? Ou também poderá se cadastrar junto à CBF. A renovação do registro do intermediário, ela deve ocorrer a partir de janeiro de cada ano, né? A renovação ela é anual, independentemente do mês em que o intermediário tenha sido registrado no ano anterior. Aqui o ponto importante, né? O ponto, assim, que as pessoas que querem seguir essa carreira de intermediário, elas precisam ligar os alertas, né? Que qualquer irregularidade durante o processo de cadastro do intermediário na CBF, desde que detectada pela própria instituição, poderá acarretar a suspensão de tal processo até que a irregularidade ou violação seja corrigida ou sanada. Então, como o mundo do futebol, ele é um mundo que as pessoas precisam negociar rápido, negociar atletas muito rápido para não perder aquela negociação, para não perder aquele atleta para outro clube, no momento do registro do intermediário, ele precisa se ater, né, a essas disposições que a CBF traz, para que futuramente ele não esteja irregular e ao registrar um contrato de representação na CBF, ele não puder fazê-lo, porque no momento do seu registro houve uma irregularidade detectada pela CBF. Então, aqui o suporte jurídico, ele é muito importante, tá? Outro requisito a ser observado é a aprovação do intermediário no exame de intermediários da CBF, que é uma disposição nova, né, no regulamento 2021. Logo, que o intermediário instruir perante a DRT da CBF o seu pedido de registro com a documentação solicitada e obtiver a aprovação da documentação apresentada, daquela série de documentações que dispõe o Regulamento Nacional de Intermediários, ele estará habilitado a se inscrever no exame de intermediários da CBF, a fim de concluir o seu processo de cadastro como intermediário na confederação, caso seja aprovado. A inserção da nova medida, como eu falei, é uma medida que veio adotada pelo Regulamento Nacional de Intermediários de 2021, ela abrange tanto os novos intermediários, aqueles que estão iniciando seu cadastro, quanto os já cadastrados, ou com o processo de cadastro em aberto até o dia 1º de março de 2021. Os primeiros que são os novos intermediários, eles deverão se inscrever no exame e só concluir o seu processo de cadastro, caso seja aprovado. Já os segundos deverão ser aprovados até o último exame realizado em 2021, né, a ser realizado em 2021. Caso contrário, sustentarão a classificação de irregulares. O contrato de representação. No Regulamento Nacional de Intermediários, traz a figura, né, o instituto, o negócio, de contrato de representação. Esse contrato de representação, ele precisa seguir alguns requisitos para ser considerado válido, né? Quais sejam o nome e a qualificação das partes, incluindo a data de nascimento do jogador, técnico de futebol. Nós que somos o meio do esporte sabemos o quanto essa data de nascimento de um atleta é importante, né, ser informada. A natureza jurídica da relação contratual mantida, se contratado, se é um contrato de prestação de serviços, de consultoria, recolocação de emprego ou outra natureza. A duração da relação jurídica, qual não pode ser superior a 3 anos,
e nem ser renovada tácita ou automaticamente. Né? Um ponto aqui muito importante na hora de celebrar, de elaborar um contrato de representação, é se ater a essa terceira disposição, porque se não se ater a essa terceira disposição, aquele contrato de representação ele pode ter a sua validade questionada, né? O alcance dos serviços, a remuneração devida ao intermediário, as condições gerais de pagamento, a remuneração devida, e aqui eu repeti, devido ao intermediário as condições de pagamento, deverá também reconhecer a Câmara Nacional de Resolução de Conflitos como único e exclusivo órgão, né, o foro competente, para dirimir eventuais questões ou disputas resultantes do contrato de representação e, imprescindível, levar a registro junto à CBF pelo sistema eletrônico de registro da instituição. Considerações, breves considerações sobre o contrato de representação. O mandato otorgado ao intermediário pode ser conferido com ou sem exclusividade, né, a jogador não profissional de menor de 18 anos de idade. É obrigatório o registro pelo intermediário junto à CBF de todo e qualquer contrato de representação, firmado com o jogador, técnico de futebol ou clube, dentro de um prazo máximo de 30 dias, contados de sua assinatura, cuja data retroagirão os efeitos de registro. Quando ultrapassado esse prazo, o registro só surtirá efeitos a partir da data de sua efetivação. O registro do contrato de representação não importará em qualquer apreciação ou responsabilidade da CBF sobre o conteúdo das cláusulas do mencionado contrato ou consequências de eventual rescisão, muito embora a CBF possua a faculdade de indeferir o registro do contrato em caso de violação dos requisitos exigidos ou à lei. Né? Então, é obrigação do intermediário também entregar uma via do contrato de representação à parte que lhe contratar, o jogador ou o técnico, né? Sempre que solicitada, seja pela parte ou até mesmo pela CBF. Agora, um ponto muito interessante é o pagamento a intermediários, né? Como que se dá a remuneração do intermediário. À luz do RNI, e também comumente das tradições, negociações, o intermediário contratado por jogador ou técnico de futebol pode ser pago com base na remuneração total ou no salário bruto que negociar ou renegociar, e salvo acordo escrito em contrário, o pagamento deverá ser realizado pela parte que o contratar em parcelas anuais ao final de cada temporada contratual. Então, assim, caso não haja uma disposição de como será feito o pagamento, poderá ser feito em parcelas anuais ao final de cada temporada contratual daquele atleta. O intermediário contratado por clube pode ser remunerado mediante pagamento de um valor fixo, né? Ele pode ser remunerado à vista ou em parcelas, exigido prévio e formal acordo antes da conclusão das prestações de serviços. Inexistindo acordo entre o intermediário e a parte que contratar acerca do montante de sua remuneração, aqui é uma recomendação do regulamento, né? Esta será em 3% da remuneração total bruta do jogador ou do técnico de futebol até o prazo final de seu contrato. Toda e qualquer remuneração ou pagamento pelos serviços de um intermediário deverá ser feita diretamente pela parte que o contratar. Por fim, nenhuma comissão será devida e paga ao intermediário em relação a jogador menor de 18 anos de idade. Um ponto que o RNI traz, que ele visa regulamentar práticas que vinham sendo exercidas de maneira irregular, é quando coloca o conflito de interesses, né? Quando se poderá ou não poderá exercer a função do intermediário com exclusividade, né? Então, um intermediário, o mesmo jogador ou técnico de futebol, somente poderá firmar um único contrato de representação ao longo de sua vigência, né? O intermediário não pode prestar serviços de intermediação ou até mesmo firmar um contrato de representação com um jogador ou um técnico de futebol que já tenha contrato de representação exclusiva registrado na CBF com outro intermediário, salvo por autorização deste último, né? Ele pode verificar que aquela negociação feita por outro intermediário está sendo mais vantajosa do que aquela que ele tinha conseguido anteriormente, né? Então, ele pode fazer essa ressalva.
por escrito, né? Um jogador ou um técnico de futebol não pode firmar um contrato de representação com o intermediário ou utilizar o seu serviço de intermediação enquanto estiver sob um contrato de representação exclusiva com outro intermediário, salvo a autorização deste último. Esse ponto aqui, esse último ponto, é muito importante porque se nós formos verificar toda a norma, né, as normas regulamentares acentuadas à figura do intermediário, traz mais vedações do que alguns benefícios. Mas aqui assegura, dá uma certa segurança ao intermediário que, ao celebrar um contrato de exclusividade, ele terá como ser ressarcido por alguma contravenção, né, do seu atleta, da outra parte que contratou os seus serviços. E é aqui que vai informar o ponto principal sobre a exclusividade, né? E quanto às consequências também da quebra da exclusividade, que é a solidariedade passiva nesses casos. Então, caso um intermediário preste serviço de intermediação ou firme o contrato de representação com um jogador ou técnico de futebol que tenha contrato de representação exclusiva registrado na CBF com outro intermediário, sem a autorização deste último, será solidariamente devedor das atividades, das eventuais multas contratuais, bem como das perdas e danos eventualmente apurados. Então, as pessoas, né, normalmente, elas podem acreditar que o jogador ele tem uma visão do mundo do mundo do futebol diferente de um advogado esportivo, diferente de um intermediário. Então, acredita-se muito, né? A gente pode ver que a maioria das negociações que são feitas, os jogadores acreditam que não vão ter nenhuma sanção, nenhuma perda, nenhuma aplicação de multa, caso ele deixe de cumprir aquele contrato de representação que ele firmou com o seu intermediário, né? Então, ele possa ver uma situação, se vê em uma situação aparentemente mais vantajosa com outro intermediário, não se atentar aos termos do contrato já celebrado com o intermediário anterior, firmar um novo contrato de representação com esse intermediário, e aí poderá sofrer essas sanções que dispõe o Regulamento Nacional de Intermediários. Seguindo, né, nessa linha, presume-se ainda que o intermediário, que ao prestar serviço de intermediação ou firmar contrato de representação com o jogador ou técnico de futebol, que tenha rescindido unilateralmente e sem justa causa contrato de representação exclusiva com o seu intermediário anterior, presume-se que este intermediário induziu a outra parte à quebra contratual, aplicando-se, neste caso, a solidariedade descrita anteriormente. Então, até uma questão de atenção mesmo do intermediário, ao celebrar o contrato de representação com o atleta, verificar se ele já possui algum outro contrato de representação com algum outro intermediário, tá? Pessoal, então aqui, já, indo para, né, as minhas considerações finais sobre o tema, para aguardar a revisão do tema do Dr. Paulo, eu vou trazer aqui, para apresentar para vocês, algumas vedações impostas pelo Regulamento Nacional de Intermediários, pela CBF, e também pela FIFA, né, nos seus ordenamentos, que são vedações a certas práticas, né? Eu resumi aqui para vocês só com uma forma de atenção, porque há outras vedações também, tá? Então, por isso que é imprescindível a busca constante de conhecimento de todas as normas que sejam aplicáveis ao caso, né, às atividades do intermediário. O intermediário, ele não poderá exercer função ou cargo em liga, clube, federação ou confederação e ou FIFA, né, sob pena de impedimento de atuação e não reconhecimento dos efeitos da sua atividade perante a CBF, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no regulamento da CNRD, né? Então, caso leve essa situação à CNRD, haverá também as aplicações dessa Câmara, né, as sanções dessa Câmara. Jogador não profissional, menor de 18 anos de idade, ele não poderá, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, a contratação do serviço de intermediário,
para negociar quaisquer dos instrumentos contratuais de intermediação, tendo em vista a nulidade estabelecida no artigo 27C, inciso 6º, né, que eu trouxe anteriormente para vocês, da Lei Pelé, 9.615 de 98, assim como fica proibida também a realização de qualquer pagamento ao referido intermediário. Então, aqui, o jogador não profissional menor de 18 anos, ele não poderá, né, ele não poderá contratar intermediário, e muito menos receber, pagar, né, ao intermediário os serviços que eventualmente possam ser prestados. Por último, né, o intermediário, uma atenção aqui também que nós vemos muito é intermediários registrados na CBF utilizarem a designação CBF, agente CBF, né? Só que isso é uma vedação, é uma proibição no regulamento, que pode também vir a sofrer sanções, né? Então, o intermediário de futebol, ele não está autorizado a utilizar a designação CBF, nem mesmo o logotipo da confederação em seus cartões de visitas, websites e demais impressos, utilizados como meio de publicidade pelos serviços, né, pelos seus serviços prestados. Só que há uma ressalva, né? Há uma possibilidade dele utilizar a expressão intermediário registrado na CBF, desde que seja, né? Desde que seja um intermediário registrado na CBF. Pessoal, então, encerrando a minha apresentação, trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes a serem discutidos, né? Nessa questão do intermediário de futebol. Deixo aqui o meu contato, né, caso vocês tenham interesse a debater um pouco mais sobre as atividades do intermediário de futebol, porque é um assunto que tem muitas discussões, né? A atuação propriamente dita é algo que tem muitas discussões. Também deixo aqui o contato do escritório, né? Nós somos especialistas em direito desportivo e também trabalhamos com muitos intermediários, cadastro de intermediários na CBF e também a consultoria jurídica desportiva, tá? Eu agradeço, fico aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem entrar em contato conosco. E passo agora a palavra para a nossa mediadora, doutora Ramuth. À vontade, doutora. Olá, pessoal. Parabéns, doutora, pela explicação. Um tema muito interessante. Tenho certeza que estamos aprendendo muito com vocês hoje. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo Pinheiro, que é o nosso revisor, que também vai ter um período para fazer a revisão do tema exposto pela doutora Maine e acrescentar mais alguns pontos interessantes para nós. Com você, doutor Paulo. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos e a todas. Parabenizar a excelente explanação feita pela nossa companheira, a doutora Maine. Fez uma relatoria muito rica, trazendo pontos essenciais nessas questões relativas à intermediação. Ela começou passando pela evolução histórica, depois em relação às nomenclaturas, as atividades principais exercidas pelos intermediários, as principais causas de nulidades nesses contratos de intermediações. Depois chegou dentro do sistema associativo da CBF, com o Regulamento Nacional de Intermediários, trazendo os requisitos, a forma em que você pode ser um intermediário devidamente credenciado, trouxe os aspectos principais dos contratos de intermediações, os conflitos de interesse, solidariedade passiva e alguns outros pontos. Vou fazer um compartilhamento de tela aqui, porque o meu objetivo dentro dessa revisão é trazer os principais pontos de tensões que ocorrem em relação à questão da intermediação do futebol, ou seja, eu selecionei 9 pontos principais que geram os debates jurídicos e judiciais no dia a dia. Vamos aqui colocar aqui com tela cheia. Ok.
Conseguem ver aí tranquilamente os slides? Sim, doutor. Sim. Maravilha. Okay. O primeiro ponto que eu trago aqui à colação, e esse para mim talvez seja o principal ponto e que gera uma dúvida muito grande por parte dos intermediários que possuem com o seu intermediado com a cláusula de exclusividade, ou seja, consta lá no seu contrato, e essa é a regra, que aquele agenciado, o atleta, por exemplo, de futebol ou técnico, ele tem exclusividade com aquele intermediário, certo? E onde ele deveria pagar um percentual, em regra de mercado, quando se há uma fixação em torno de 10% ali, sobre o seu salário, sobre o seu direito de imagem. Porém, esse intermediário ele não participa efetivamente das negociações, ou seja, ele não busca os negócios para aquele atleta. O atleta ele consegue ser contratado diretamente por um outro clube, através de algum dirigente que entre em contato com ele. E depois o intermediário requer que aquele percentual que está contratualmente previsto com base nessa cláusula de exclusividade seja devido pelo atleta ao intermediário. Pois bem, nesse caso, tanto a CNRD quanto o Tribunal Arbitral do Esporte já tem entendimento firmado de que a participação, ou seja, de que o direito do intermediário a receber o seu comissionamento, ele só surge se o intermediário realmente ele tenha participado efetivamente daquela negociação, ou seja, é a adoção da teoria da causa efetiva. O intermediário ele tem que comprovar que a sua participação foi determinante na conclusão daquele negócio para que ele tenha direito a receber as comissões. Ou seja, é preciso que o intermediário efetivamente atue na transferência ou no contrato de trabalho negociado. E esse ônus da prova de demonstrar isso é do intermediário. Por isso, senhor e senhora intermediário que eventualmente estejam nos acompanhando nesse esse os WhatsApp e tem a forma de comprovar negociação efetiva para o seu representado, sob pena de à frente ele, por exemplo, faça algum tipo de negócio e registre o contrato com algum clube, aquele comissionamento que você busque receber dele, ele seja reconhecido como indevido. Se isso vai ou não gerar uma causa de rescisão contratual por quebra, por culpa por parte do representado, é outra discussão. Aqui nós estamos discutindo especificamente em relação ao comissionamento. Então, esse é um ponto que a gente reputa como essencial nessa atuação do intermediário. O segundo ponto de tensão que a gente menciona, que também tem várias ações que se discute isso, é a multa por quebra de exclusividade. Ou seja, o Código Civil ele traz lá no 412 o seguinte, que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Ou seja, vamos colocar que um atleta ali, você tenha firmado um contrato com ele num prazo de até 3 anos e ele receba ali em torno de R$10.000 por mês, em tese você fez um contrato ali para receber 10% disso, ele receberia então você receberia R$1.000, daria R$36.000 em 3 anos. Mas a sua multa por rescisão imotivada, por quebra dessa exclusividade, por quebra contratual, seria de R$1 milhão, que é um padrão também que a gente observa muito que os intermediários colocam esses valores. Esse valor ele é maior do que o comissionamento que você vai receber ao longo desse período, em tese. Ou seja, a obrigação principal, que é o recebimento desse comissionamento, ele seria menor do que o valor da multa. Incidia o 412 do Código Civil para fazer uma redução dessa cláusula penal
para que se equipare com esse teto máximo? Depende. Ou seja, a CNRD entende que essa multa que você coloca por quebra de exclusividade, ela pode ser maior do que, em tese, essa obrigação principal, em tese, de que o cliente trabalhou e estava buscando novos negócios, prospectando, investindo naquela carreira do seu representado. Por isso que é essencial também esse ponto. Não adianta o intermediário fixar uma multa dessa, não trabalhar em prol do seu representado, não demonstrar que tenha feito isso. Posteriormente, o intermediário queira cobrar essa multa milionária, possivelmente ele não será exitoso. Então, nesse caso, a CNRD, ela analisa que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, se essas multas são compatíveis com as obrigações de parte a parte, ou se eles considerarem que elas são abusivas, desproporcionais ou manifestamente excessivas, de acordo com o 27C, eles podem declarar a nulidade ou fazer a sua redução. Agora, o mais importante é o quê? Neste caso, a gente já observa que é o atleta que tem que demonstrar que estava havendo algum ato também de omissão por parte do intermediário acerca da busca desses negócios. O terceiro ponto de tensão que nós mencionamos aqui, e aí isso tem diariamente, quem nunca passou por isso, né? Poxa, eu não me lembro daquele documento de eu ter assinado, assinei aquele documento sem ler, né? Principalmente quando o eventual intermediado, ou seja, o atleta, o técnico, queira sair ali daquele seu intermediário, ali, sair pela porta dos fundos. Ah, não, eu assinei tudo sem ler. Pois é, então, nesse caso, tanto os órgãos judicantes da FIFA quanto a CNRD já têm entendimento firme de que os atletas eles são responsáveis pelos documentos que assinam sem ler. Ou seja, se a pessoa é alfabetizada, é maior, é capaz, ele automaticamente ele tem que ter a obrigação de saber o que ele está assinando. Esse ônus da prova ele não é invertido ao intermediário, mas sim o atleta. Então, ele tem que demonstrar, eventualmente, se ele quiser discutir que tem alguma cláusula de anulação e nem nulidade, é que possa ter tido algum vício de consentimento, como uma coação, um erro, uma simulação, um dolo. Diga que assinou sem lei, que eram documentos padrões, ele vai sofrer a derrota em eventual processo em desfavor do intermediário na CNRD, que é esse órgão privado da CBF, que hoje é o responsável, em regra, pelos julgamentos e apreciações dessas questões relativas ao desporto do futebol. O quarto ponto de tensão é o que? Quando a gente observa nesses contratos de intermediação como regra, a multa prevista somente em favor do intermediário, ou seja, em caso de rescisão unilateral por parte do intermediado, ou seja, por parte do atleta, ele deverá pagar essa multa por quebra contratual de um valor de R$1 milhão. Vamos colocar assim hipoteticamente. Agora, se o intermediário que deu causa à rescisão contratual, mas não tem previsão no contrato dessa multa, ele também vai ter que pagar essa multa ao atleta? Não. Ou seja, a CNRD ela já tem também entendimento de que, uma vez que o descumprimento do contrato de representação ele gera consequências distintas para o intermediário e para o atleta, eventual multa prevista para extinção por descumprimento do atleta não pode ser invocada a favor dele, se o contrato assim não previr. Ou seja, quem estiver na representação, por exemplo, para atleta, é importante mencionar este. Poxa, mas o intermediário me gerou um prejuízo grave.
Vamos colocar assim de forma hipotética. Então, tem algum microfone aberto. Então, o que acontece nesse tipo de caso? Ela é muito importante porque o atleta que está sendo intermediado, ele vai buscar a sua indenização por perdas e danos em desfavor, se for o caso, do intermediário, mas não o recebimento igual daquela multa por quebra contratual, se não estiver previsto no contrato. Esse é um ponto também muito importante, que tem muitas ações, ou seja, não há bilateralidade dessa cláusula se não tiver previsão expressa. Outro ponto de tensão existente nas questões que envolvem a intermediação é a restituição em dobro de comissão já paga. Ela exige prova da má-fé na cobrança. Entendem isso? Ou seja, o atleta vem pagando ali a comissão para o intermediário e depois ele busca ali um outro recebimento. Você tem que fazer que essa restituição em dobro para que o atleta possa buscar essa restituição, ou seja, a restituição do indébito, a restituição em dobro, ela tem que ter a prova da má-fé do intermediário, a forma do 940 do Código Civil. Se o atleta não demonstrar que teve eventual má-fé na cobrança por parte do intermediário, ele vai ter julgado o seu pedido improcedente também nesse ponto. Sexto ponto aqui que nós trazemos como de tensão relativo ao intermediário, a doutora Maíne mencionou, e aí eu chamo a atenção mais uma vez a isso, que dentro desse sistema associativo de CBF, ela, enquanto entidade nacional de administração do desporto, ela tem essa autonomia constitucional para poder fazer a sua organização interna em relação a todos os participantes dentro desse movimento esportivo. Por isso que ela agora faz essa regulação dos intermediários dentro do futebol, com a exigência do seu registro, com a exigência de que o contrato seja registrado, ou seja, buscando ali uma maior transparência em relação a todas essas questões que são envolvidas. Nós vamos chegar nos próximos aqui mencionamentos que faremos, se a ausência também disso, ou seja, a pessoa tem um contrato de gestão de carreira com um determinado atleta, porém ele não é intermediário registrado, se isso teria validade ou não. São dois pontos distintos. Pois bem, o intermediário que ele não é registrado, ou seja, ele tem um contrato com a pessoa, com o atleta, vamos colocar aqui de forma já para facilitar o entendimento de todos que estão nos acompanhando, porém, esse intermediário, ele não fez o registro junto à CBF, certo? Dentro do sistema associativo da CBF, e de acordo com esse regulamento nacional de intermediários por parte da CBF, tanto clubes, atletas e treinadores que fazem parte desse sistema esportivo, ele não pode utilizar serviços de intermediação prestados por pessoa não registrada. Nesse caso, a CNRD ela não vai declarar a nulidade daquele contrato. Não vai, porque ele é um contrato que tem todos os requisitos do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Né? Porque o contrato de intermediação, nós poderíamos colocar aqui com uma semelhança muito real com esse contrato de agenciamento do próprio Código Civil. Porém, o atleta, o clube e o treinador que tenha feito uso de serviços de pessoas que não sejam registradas, elas serão sancionadas pela CNRD, ou seja, por esse sistema associativo. E essa sanção, ela passa desde a advertência
até, por exemplo, multa, proibição de registro de atletas, suspensão por prazo, ou seja, são penalidades, penalidades que são aplicadas diretamente pela CNRD. Por isso, a importância de você ter esse registro, até porque hoje os clubes de maior porte que conhecem esses regulamentos, eles não fazem negociações com intermediários que não possuem o registro, até porque isso dá uma segurança para o negócio e também aquela documentação dos registros que são feitos da operação, elas têm que ser encaminhadas também para a CBF. Então, fica aqui esse registro da possibilidade de aplicações de sanções quando o intermediário não é registrado. O atleta e o clube que participou disso serão sancionados também. Outro ponto importante, e aqui é um pulo do gato que nós vamos dar aqui no grupo de estudos, para você, intermediário ou intermediária que já está trabalhando, ou que tem esse interesse de começar a trabalhar também nessa área, que é acerca da inadimplência financeira. Por exemplo, você faz um contrato de comissionamento, você está levando um atleta X para o clube B. E aí você faz um contrato de comissionamento com o clube de receber R$30 mil de comissão por ter levado aquele atleta em 3 parcelas de 10 mil. 3 parcelas de R$10 mil vencíveis, por exemplo, uma vencia em maio, outra em junho e outra em julho. Vamos colocar dia 1º de cada mês, certo? E no contrato consta a necessidade da emissão da nota fiscal. Mesmo se não constasse a obrigação de emissão da nota, ela decorre de lei. No próprio fato gerador, você já tem que emitir a nota. Chegou a data de vencimento da parcela de maio, o clube não pagou, você não emitiu a nota. Chegou a segunda parcela, o clube também não pagou, você não emitiu a nota. Chegou a terceira, o clube não pagou e você não emitiu a nota, certo? E aí, no contrato prevê, por exemplo, uma multa de 10% em caso de inadimplência, juros de 1% ao mês e correção monetária. Você entra com a ação pedindo que você receba esses R$30 mil com a multa de 10% e juros de 1% ao mês e correção monetária, certo? A CNRD já entendeu o quê? Que se você não fez a emissão da nota fiscal naquele momento que a parcela estava sendo, que era vencível, você não tem o direito de cobrar a multa e os juros, caso elas tenham sido pactuadas no contrato. Ou seja, a CNRD, ela vai reconhecer que você vai ter o direito a receber esses R$30 mil, nesse exemplo que nós citamos, porém, sem a multa e sem os juros, caso você não tenha emitido a nota fiscal no momento oportuno. Então, esse tributo, você fala, poxa, mas vou ter que pagar por algo que o tributo, mesmo eu sem ter recebido, vai, é uma obrigação do credor. E aí, se o devedor não paga, você vai ter que procurar os meios para poder receber, mas o fato de você não cumprir, ou seja, a exceção do contrato não cumprido, você também não cumpriu a sua parte da emissão da nota fiscal em tempo oportuno. Portanto, fica essa dica e esse é um ônus e é da própria atividade econômica. Portanto, a emissão da nota fiscal, por mais alto que ela seja, e por mais que você desconfie que o clube não vai te pagar, se você tem uma multa ali prevista no seu contrato, você faça para que você tenha o direito de poder exigi-la no momento posterior. Pois bem, passando aqui para outro ponto de tensão, e para mim esse aqui é essencial. Vamos lá. Dentro desse sistema de que o intermediário assinado com o atleta menor de 18, porém maior de 16. Ou seja,
ele é relativamente incapaz. Vamos lá nesse raciocínio. Mas ele não é um intermediário que está registrado na CBF, mas ele tem o contrato. Significa que dentro do sistema associativo da CBF, se isso chegar até lá, tanto o atleta quanto o clube, se eventualmente participou de alguma negociação e sabia disso, eles podem ser sancionados, conforme nós falamos. Mas aquele contrato que foi feito, ele tem validade. Essa decisão é de agora, ela é recentíssima, ela é de março de 2021. O STJ, a terceira turma, entendeu que se os pais estiverem presentes, a assinatura do contrato com o atleta relativamente incapaz, ela dispensa autorização judicial. É nulo de pleno direito o contrato de gerenciamento de carreira pactuado pelo atleta em formação menor de 18 anos. Ou seja, observem, aqui a figurante-se válida, ao revés, a avença celebrada pelo atleta profissional menor de 18 anos devidamente assistido, caso ainda não adquirida a capacidade civil plena, conforme os artigos 3º, parágrafo 1º, e o 27C, a linha 6, conforme a doutora Maine falou na sua apresentação. Observem, o atleta em formação, que ele pode ser dos 14 até os 20, antes de 18, ele não pode ter contrato de intermediação, certo? De gerenciamento da sua carreira. Esse é um contrato nulo. Nulo. 27C, 6 da Lei Pelé. É claro, nulo, não pode. O pessoal faz no mercado? Faz. Se for levado para discussão, vai ser declarada nulidade? Vai. O atleta, com 16 anos, ele já pode ser profissional. Ele profissionaliza. Entenda a diferença. Ele virou atleta profissional, ou seja, ele já tem renda dos 16 até os 18, ele é relativamente incapaz. Mas se esse contrato ele for assinado também pelos seus pais, pelo esse julgado do STJ, ele tem validade. Ou seja, todas as obrigações, direitos e deveres que estão ali previstos, você vai poder sim discutir na justiça. Aí o julgado do STJ do dia 11 de março desse ano. Outro ponto, e aí eu tinha colocado aqui como último ponto de tensão, até pelo nosso tempo, e eu vou trazer apenas mais um, além desse, para ficar aí no prazo de 30 minutos, que é o prazo máximo, essa decisão recentíssima de agora, de junho de 2021, que eu particularmente acredito que a Justiça do Trabalho vai reformar essa decisão por incompetência material da Justiça do Trabalho. Não vai nem entrar na questão meritória, eu acho que vai essa questão cair numa questão de competência material para dirimir a questão. Mas o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública de forma inédita no Brasil, em desfavor dessa empresa, Sports Agency Empreendimentos Esportivos, alegando que essa empresa estava fazendo intermediação com atletas em formação menores de 18. E isso a lei proíbe. A Justiça do Trabalho julgou procedente essa ação civil pública, declarou nulos todos os instrumentos procuratórios e contratos de prestação de serviços firmados pela empresa com atletas em formação em idade inferior a 18 anos e também com seus representantes legais, que versem sobre gerenciamento de carreira ou que de alguma forma esteja relacionado às atividades esportivas praticadas pelo atleta menor em formação. Além disso, proibiu com a obrigação de não fazer em que eles assinem qualquer desses tipos de contrato e também condenou em R$200 mil essa empresa de intermediação por dano moral coletivo. Ou seja, esse é um caso único
inédito, julgado agora, dia 8 de junho de 2021, pela primeira instância da Justiça do Trabalho de Minas, declarando a nulidade. Se isso, aí vamos aqui uma questão apenas processual, não vejo qualquer tipo de relação de trabalho, por mais ampla que nós podemos colocar, que atrairia a competência da Justiça do Trabalho ali pelo 114 da Constituição. Para mim, isso aqui, a Justiça do Trabalho, quando chegar a nível de TST, vai reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, até porque já tem julgados a nível de TST e de STF, em questão de trabalho artístico também de menor, que reconhece a competência material da justiça comum. Então, eu penso que isso vai para lá. Porém, o direito em si tem razão, porque são contratos nulos, que vocês acompanham diariamente que ocorre isso no meio do futebol. E aí, o que acontece? Você faz isso, porém poderá ter o sancionamento futuro. Ah, mas como eu vou fazer para me proteger, intermediário, né? Vai fazer essa pergunta. Aí você tem que contratar um bom advogado para que possa tentar fazer algumas formas para lhe resguardar, pelo menos de uma forma aceitável dentro desse mercado. De todo modo, sem sombra de dúvidas, esse ponto merece sim uma reanálise aí da legislação esportiva, principalmente lá do artigo 27C da própria Lei Pelé. Como último ponto, e aqui eu nem trago como slides, mas apenas outro ponto de tensão aqui que me veio à memória, é o que? Quando você não fixa o percentual de comissionamento no seu contrato de representação do seu atleta e tudo mais, ou então de eventual operação que você participe. E depois você entra com a ação para poder querer receber aquele comissionamento, certo? Há um entendimento, inclusive, tanto da FIFA, dos órgãos judicantes da FIFA, quanto da CNRD e do próprio Regulamento Nacional de Intermediários, de que há uma sugestão de que fixem 3% o valor desse comissionamento. Então, se você não fizer uma previsão expressa de 5%, 7%, 10%, enfim, da forma como você combinar com o seu agenciado, com o seu intermediado, vai prevalecer esse percentual de 3%. Então, é isso aí. Dentro do nosso prazo regulamentar, trouxe aí os 10 principais pontos de tensões que particularmente entendo como essenciais nessas questões relacionadas à intermediação no futebol. Agradeço, deixo aí os 3 Instagrams do escritório também, para que caso queiram possam seguir, também possam enviar mensagens e também os nossos contatos particulares, e ficamos agora abertos para a melhor parte, né, doutora Maine, que são os debates. Fiquem à vontade. Parabéns, doutor Paulo, pela apresentação. E agora vamos a perguntas, né, para as dúvidas. Vamos aproveitar esse tempo, porque foi um tema muito interessante mesmo e com esclarecimentos muito importantes, né, sobre a prática nessa área. Então, alguém, pessoal, quem quiser, a palavra está aberta, tá bom? Bom, pessoal, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas eu só gostaria de parabenizar o assunto muito interessante, esses pontos aí que vocês trouxeram, doutor Paulo, doutora Maine, de muita relevância. Achei bem interessante aquela questão que o doutor Paulo comentou sobre a questão da nota fiscal, né, a importância da emissão de um documento, né, pode fazer toda a diferença. Eu, particularmente, não sabia desse detalhe, achei bem interessante. Então, estou passando aqui só para parabenizar, foi um excelente conteúdo aí de muita relevância para nós e muito conhecimento.
Ok, eu vou voltar então à minha pergunta. Eu gostaria de saber se essa função do intermediador, ela existe também em outros esportes além do futebol, ou se ela é uma função exclusiva, né, relativa ao futebol. Doutor Paulo, o senhor me permite? Então, doutora Ramucci, nós trouxemos aqui alguns pontos aplicáveis ao intermediário de futebol, né? Só que essa profissão, ela não se acentua somente ao âmbito do futebol. Nós também temos várias outras modalidades esportivas que também utilizam a figura do intermediário, né? Como o basquete. O basquete americano é um dos principais esportes atrativos, né? Um dos mais ricos também. Então, assim, semana passada nós tivemos o draft, né? Que é a questão da seleção das franquias do basquete de novos atletas. E nesse draft, a figura assim, que é principal também, além da franquia e do atleta, é o intermediário. Né? É ele que vai fazer essa intermediação, porque são valores milionários, né? Entre atleta e clube. Também aqui no Brasil nós temos a questão também de jogadores, pouco, né? Mas nós temos também voleibol, né? Alguns intermediários também, até na modalidade de natação, né? Nós vemos que é um esporte olímpico, né? Milenar. Então, assim, há a figura do intermediário em outras modalidades, sim. Ok. Aqui, doutora Ramoça, eu quero registrar a participação de grandes companheiros também, que não são necessariamente aí do nosso convívio diário também do escritório. Registro aqui a participação do nosso companheiro, advogado também, especialista em direito esportivo, uma pessoa que eu tenho muito apreço, embora torçamos para times diferentes, mas somos bons amigos, tenho um respeito muito grande por ele, que é o nosso amigo Jari, também o grande Dagberto, lá de Campina Grande, gestor de futebol, profissional de altíssima qualidade, nos prestigia nessa manhã de hoje. Muito obrigado, Dagberto. Um abraço também para o Rondinelli. Rondinelli está iniciando agora também, é contador, e está iniciando nessa empreitada da intermediação no mundo do futebol, já fez o seu registro como intermediário da CBF, a gente registra também a participação, e de outros também que estavam aqui um pouco mais cedo, né, e tiveram por algum motivo, né, ter deixados, mas já fica aí registrado aí a participação de todos. E deixando aqui também um abraço para a doutora Dailine, que nós desejamos, ela infelizmente aí está acometida aí pela Covid, mas estamos aí no desejo e na oração de que se recupere em breve. Ok, pessoal, então vamos passar para o nosso encerramento, como o doutor Paulo falou, agradecendo a presença de todos, parabenizando os dois pela excelente explanação de hoje, foi um tema muito interessante e eu sei que são poucos os especialistas nessa área, então aprendemos muito com vocês. E eu gostaria de aproveitar e fazer o convite, né, para o nosso próximo tema, que será no dia 19 de agosto, Covid-19 e os impactos no direito do trabalho, com a doutora Dailine e o doutor Rodrigo. Então, já ficam todos convidados para participar daqui a 15 dias, nesse mesmo horário. Lembrando a todos que os temas tratados, os slides vão estar disponíveis, né, doutor Paulo e doutora Mai, no nosso site, para quem quiser acompanhar, e também essa apresentação está sendo gravada. Então, para quem não pôde concluir, pode acessar depois, falar com qualquer um de nós que a gente disponibiliza para vocês. Vamos fazer uma fotinha, doutora Ramus, se pedir para todos abrir e fazer uma fotinha? Vamos sim, pessoal. Podem abrir, por favor, as câmeras. Deixa eu fazer aqui. Todo mundo abriu a câmera aí? Deixa eu... Tá. Deixa eu fazer aqui, pessoal. Camisa de clube não tem problema não, né?
Tem não. Só não pode o Jari aparecer com a camisa do Goiás aqui, viu? O Jari tá aí. Então, Brincadeira. Todo mundo quer? Isso, pessoal. Deu certo, doutora Maíra? Certo. Ok, pessoal, um bom dia a todos, então, e obrigada, tá, por nos prestigiarem e estarem aqui conosco, participando desse momento tão importante. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau. Bom dia.